Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é uma prescrição eletrônica. Uma prescrição eletrônica, ela é um documento oficial que é gerado pode ser gerado por diversas plataformas, mas aqui a gente vai dar um enfoque um pouco maior na plataforma do Conselho Federal de Medicina. E essas plataformas, elas são capazes de gerar esse documento, que é feito um download e ele é enviado para os pacientes. Então, qualquer paciente conseguiria utilizar esse documento para fazer ali a compra do medicamento ou buscar na farmácia do centro de atendimento públicos, enfim. E com isso, o paciente consegue ter esse documento à mão em qualquer lugar, porque é um documento mesmo que é enviado como um download. E também os profissionais da saúde, eles conseguem gerar esse documento sem a necessidade de ficar escrevendo no papel e tudo mais. Até possuem assinatura eletrônica, tem até alguns tutoriais. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar algumas aulas que ensinam um pouquinho sobre a plataforma e tudo mais. E a gente vai ver certinho sobre isso, a opinião dos profissionais, tanto da farmácia quanto da medicina hoje. Bom, aqui a gente está com a Nina, que ela é farmacêutica e ela trabalha em uma rede de varejo, então a gente percebe que ela tem essa experiência de lidar mesmo com o público, ela vê a realidade do público, da pessoa que vai comprar o remédio, da pessoa que está ali com dúvidas, e também do profissional, porque ela recebe receita, ela vê aquelas letras de médico, ela percebe aquela letra digitada, então assim, ela tem essa realidade ali do dia a dia, ela tem esse contato. Estamos também com o Hélio Amódio, quer dizer, com o Hélio Lotério, que é o nosso professor da faculdade, e ele é um médico hematologista que está aí há alguns anos atuando no mercado, e ele tem um ambulatório em Jundiaí, que também acaba sendo de, de hemato, e lá ele receita remédios, ele tem diversos afazeres relacionados à prescrição mesmo, trata pessoas, enfim. E com isso, ele acaba tendo essa visão um pouquinho mais do pessoal da área da saúde que atua ali fazendo as prescrições, e não necessariamente o público que está ali recebendo essas prescrições. Então é muito legal a gente ter esses dois olhares. Mais para frente vai vir também a Angélica, que é uma das professoras também na faculdade, e que também é uma médica que já atuou ali na saúde básica e receita, então ela tem bastante experiência na área. Bom, acho que como a gente já apresentou assim um pouquinho melhor o que é especificamente essa plataforma tão misteriosa que muita gente não conhece, a gente pode falar um pouquinho sobre os usos. Bom, ela é uma plataforma que foi criada não criada, mas ela foi mais desenvolvida durante essa pandemia que a gente teve, para acabar ajudando o pessoal durante esse período de falta de disponibilidade de consultas presenciais. Então, as pessoas estavam evitando ir em hospital, evitando ter consulta presencial, e com isso a telemedicina ela ficou um pouquinho mais comum no dia a dia da população. E isso acabou necessitando ali de uma prescrição que pudesse ser enviada, uma prescrição que pudesse estar ali com a pessoa. E com isso foi criado essa plataforma e disponibilizada ao público geral com o Conselho Federal de Medicina, que é a plataforma que permite essa criação desse documento oficial. E com isso, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo e tudo mais, e recentemente teve uma atualização dessa plataforma, e através dessa atualização que a gente pensou em trazer esse tema, que eu acho que é bem pertinente assim na sociedade, que é a gente saber o que é, né? Porque entre alguns usos, a gente tem a telemedicina, pacientes que têm dificuldade de leitura, às vezes quando está ali digitado é mais fácil para a interpretação tanto do pessoal da farmácia quanto para o paciente entender um pouco melhor o que está ali. Então tem diversos usos. Se vocês gostariam de falar algum uso, Hélio, Nina, Nina, acho que seu microfone está fechado. Deixa a Nina falar primeiro, porque ela que vai fazer a coisa acontecer, né? A gente tem a intenção, mas entre a intenção e o gesto, que é do remédio chegar na pessoa que vai receber, tem a Nina. Vamos deixar ela falar primeiro. Tá me ouvindo? Abriu. Abriu? É o seguinte, eu acho que está correto, é um tipo de porta que a gente tem que seguir e o futuro tende para esse lado. Eu vou dar assim, uma opinião básica e rápida. Eu acho estranho, por exemplo, vinha a receita
do médico, e você, como farmacêutica, o meu trabalho talvez seja um pouco diferenciado. Como farmacêutica, eu procuro analisar a receita que vem. Então, não só analisar o problema que a pessoa tinha, ou tem, ou vem até aqui, porque uma boa parte também não tem condições de chegar no médico para conseguir um receituário. Então, em função disso, né, a gente pega a receita, analisa como eu falei para você, a gente tem que ser um médico, e às vezes a gente tem que ser neurologista, a gente tem que ser cardiologista, para entender o que o médico, principalmente por causa da letra, o que ele receitou, ou o que ele dialogou com aquele paciente, né? E o paciente chega aqui para mim e fala assim, Nina, eu tive medo de conversar, eu tive receio de perguntar para ele e ele falar que não era da minha conta. Esse é um fator que eu prezo. Então, não sei, a digitalizada, aí você fala assim, não, mas daí vai entrar digitalizada. Mas eu estou tentando passar para vocês e para os doutores em questão, é isso. Será que não vai deixar muito fria aquela ligação médico-paciente que, é o que eu falei para você, a maioria tem medo de perguntar. Pois, né, falar o que eu tenho. Ele chega aqui na farmácia, eu estou pondo prós, contra, e estou pondo o meu ponto de vista. Por exemplo, ele chega aqui, ele conversa comigo, ele fala, e você olha naquela receita médica, quando a gente tem intimidade com o médico, a gente volta a ligar e fala assim, doutor, o senhor prescreveu uma coisa, mas diante da anamnese que eu fiz, outra, poderia, e aí conversar, porque é duro você pegar um diagnóstico fechado e ter que trabalhar em cima disso, com uma letra, vamos dizer assim, difícil da gente ler, né? Muitas vezes o farmacêutico também não tem acesso à internet. Os senhores podem falar, mas eu tenho uma filha, ela faz medicina no Paraná, e, por exemplo, vocês contam com uma tecnologia, mesmo quando vocês colocam a informação no mercado para a gente poder trabalhar em cima e desenvolver, certo? Agora, tipo assim, a teoria é linda, mas é esse a questão. Tipo assim, você tem que ter uma leitura maior, você tem que ter uma disponibilidade maior, vai passar por vários entraves, vamos dizer assim, né? Porque você vai ter que ter o certificado, né? Agora parece que está liberado, mas assim, mais para frente você vai ter que ter um certificado para. Aí eu pergunto, tá, tudo bem. Para daqui uns 10, 15 anos, eu acredito que até seja válido desde que paciente e médico e farmacêutico seja presencial. A única hora que você vai me ver falar contra a receita digital é quando você deixar de atender o paciente pessoalmente, porque eu acho impossível você dar um diagnóstico. Você faz, por exemplo, nós estamos por teleconferência, eu vou virar para o doutor que já está formado, né, ele trabalha nessa parte de hematologia, eu vou falar assim, eu tenho isso, isso e isso, e vou mandar uma foto para o senhor e fazer um diagnóstico. Aí o senhor me dá uma receita digital. Até fica esse meu questionamento, é válido, né? Então, assim, é bom, mas também tem um lado que, né, a gente fica naquela. Se você for receber uma receita digital que for partir desse lado frio da medicina, desculpa, eu acho ruim. Agora, o que a gente pode pensar também por outro lado? Você vai ter que dar a dose certa, você vai ter que fazer a prescrição do horário correto na receita, por escrito, porque às vezes você fala para o paciente, você vai tomar 3 vezes por dia, mas 3 vezes por dia é o quê? É de 6 em 6? Não sabe. Quando chega aqui, por incrível que pareça, não sabe. Então, vai ter que ter a dose certa, o horário correto, a forma farmacêutica correta. E porque quando chega para a gente a receita, a gente vai ter que dispensar naquele número correto, tem tudo isso, né? Agora, se você pega uma receita comum, não. E sei que, por exemplo, o senhor escreveu digitalmente, eu pegar não adianta ser o PDF, que tem todo uma burocracia por trás disso, que, por exemplo, esse tempo porque para farmacêutica a burocracia é maior, tá? Você vai atender um paciente em 5 minutos, você vai ter que atender ele em 10, em função dessa burocracia. Mas, assim, a minha colocação é essa, se for uma coisa que for para melhorar, é bom, mas não acho que vai ser da noite para o dia, e não acho que a falta do médico presencial seja uma solução para essa receita digital, não. Já estou até falando demais, meu Deus do céu, passa aí, porque senão eu vou até às 4, 5 horas da tarde, vou colocar todos os fatos, os problemas, e
Eu acho assim, a do farmacêutico é assim, aumenta o nosso trabalho? Aumenta. É melhor? Não sei até que ponto, porque a gente não pode trocar a receita do médico. Assim, teria que fazer um trabalho como nós estamos fazendo aqui, começar assim, trabalhar junto e conversar, perder pelo menos na semana umas 2, 3 horas por dia, até a coisa começar a andar sozinha. Mas assim, eu também estou aqui, se quiser perguntar, assim, se deixar eu falo muito. Então, né, estou parando por aqui por causa disso. Que a gente teria que falar a mesma língua, né? E o problema da receita, a maioria que você for conversar com os farmacêuticos são essa. Que letra! Faz 30 anos que eu estou formada, rapaz. E tipo assim, eu converso com meus colegas farmacêuticos, que letra maravilhosa. Diz que eu mandei a minha para você e falei assim, ó, imagina, caiu no seu colo, destrinche. Não é fácil. Desculpa, doutores, eu estou passando... Eu gostaria de falar alguma coisa agora? Oi? Ué? Quer que eu fale alguma coisa, Carlos? Se quiser demonstrar sua opinião também, falar alguma coisa em relação ao que a Nina falou. Eu não sei qual é a ideia que vocês fazem do meu trabalho. Eu tenho 71 anos, eu me formei em 1974, em Jundiaí, na primeira turma. Quem foi meu aluno sabe. Vim para a Unicid desde o início da Unicid, em 2004, quando nós tínhamos 50 estudantes por turma. Cheguei a trabalhar na tutoria e no PISCO, que é hoje a APS. Cheguei a ser coordenador do PISCO, com a saída da professora Valéria, esposa do professor Zé Lúcio, que era o diretor da Unicid na época. E acabei pedindo demissão, de uma maneira muito conturbada, porque havia um certo conluio entre os estudantes e alguns professores do PISCO para que não houvesse uma atividade nas sextas-feiras de manhã, que era trazer um caso de cada unidade de saúde para a gente discutir, eu como clínico, os aspectos psicossociais, espirituais, individuais, epidemiológicos daquele caso. As pessoas queriam a sexta-feira como dia livre, para ir embora mais cedo. Por que eu estou falando isso? Porque o meu medo, eu já falei isso para o Carlos, é que a telemedicina seja vista como a salvação da lavoura para não ter que ir presencialmente trabalhar e fazer tudo à distância. Eu sei, não é de agora, é de antes da pandemia, que para profissionais da imagem, principalmente imagem como ultrassom não dá, porque a pessoa que tem que ser o executor da ultrassonografia e o interpretador da ultrassonografia. Inclusive, ela é dependente de quem executa o procedimento. Você não pode comparar ultrassom feito por pessoas diferentes. Mas tomografia, onde a pessoa é cortada, né, pelo tomógrafo e é um biomédico que opera o aparelho, ressonância e outros exames assim de imagens, estão sendo laudadas a muita distância, na praia, até de outro país. Ah, mas o radiologista não precisa conhecer o paciente. Eu posso falar como hematologista. O hematologista precisa examinar o paciente. Eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso examiná-la, eu preciso entender o que ela pensa sobre os sintomas que ela está me referindo e aquilo que mais eu encontro no exame físico que ela não tem condições de juntar com aquilo que ela está sentindo, e aí interagir com ela e ela tentar entender o que está acontecendo com o corpo e muitas vezes com a mente dela. E aí nós vamos partir para um entendimento compartilhado entre o cuidador, que é o médico, e a pessoa que está sob cuidado. Vou além. Acho que existe uma tentativa de nós passarmos para vocês, estudantes, a importância da equipe que
que atende a pessoa e que vai cuidar da paciente. Na equipe, isso não é coisa de agora. Na equipe deveria existir, além do médico, todos que estão envolvidos com o cuidado integral e contínuo ao longo do tempo para aquela pessoa conduzir a sua vida. Nós estamos num país onde a educação em saúde é muito deficiente. E cabe ao médico, não adianta você ter curso universitário para grudar na parede o certificado. Não adianta você ter 1000 papers publicados para grudar na parede o certificado. Especialista nisso, naquilo. O que interessa é o que você pode ajudar a pessoa que vem buscar uma ajuda para que ela melhore a situação em que ela está. Isso passa por proteção da saúde, promoção de saúde, e aí entra aquilo que parece que é só isso, mas que não é, que é o diagnóstico, tratamento e recuperação da saúde, reabilitação da pessoa para a sua vida e para as atividades que ela executava antes de adoecer, quando ela veio te procurar por um adoecimento. Essa integralidade do cuidado é muito mal discutida, interpretada e introjetada ao longo da formação médica. Talvez porque haja no médico uma expectativa muito mais em função de status social e de rendimentos que ele venha a auferir depois de formado. E muitos já me disseram, eu estou fazendo investimento aqui na Unicid e eu não aceito ganhar menos do que 50 mil depois de formado. Eu não posso modificar o pensamento das pessoas, nem tenho essa intenção. Eu não posso enfiar conhecimento na cabeça de ninguém. O conhecimento está na internet, está nos livros. A única coisa que eu posso é demonstrar como que eu faço, como que eu ajo, como que eu tento ajudar as pessoas que surgem à minha frente. Eu sempre trabalhei em hospitais públicos, Hospital das Clínicas, Hospital Brigadeiro, em Jundiaí, hospital que era da faculdade, antes de vir para São Paulo, Hospital São Vicente, que é o hospital escola desde que eu, da primeira turma, estava no 3º ano, e hoje eu atendo na faculdade, no ambulatório de hematologia, como o Carlos falou. Não parei de atender na pandemia, acho que foi um erro de todo o Sistema Único de Saúde parar de atender. Todo mundo saiu correndo de medo da infecção. Quem teve aula comigo sabe. Eu fui voluntário na epidemia de 1974, de meningite, A e C. Eu era sextanista. Nós montamos um isolamento dentro desse hospital-escola, com 6 estudantes, eu era um deles, um neurologista que organizou. Nós fazíamos, na época, estágio no Emílio Ribas, viemos no Emílio Ribas pegar o protocolo e tratamento, e a nossa mortalidade lá foi menor do que a do Emílio Ribas. Por quê? Porque era menor, a gente conseguia dar um cuidado mais individualizado, nós conhecíamos os meandros da cidade, nós fazíamos bloqueio daqueles casos positivos, a gente utilizava minociclina, que era para aqueles que tiveram contato com a meningite, e tratávamos os internados com binotal, 12 gramas por dia, e a gente brincou que virou mijotal, porque a urina cheirava tanta ampicilina que tinha um cheiro quando você entrava no isolamento típico. Eu estou contando essa história porque vocês que começaram agora na escola, ou que estão saindo agora da escola, vocês não tiveram um estudo sobre a história do mundo, do Brasil e da sua cidade, do sistema de saúde de São Paulo, como vocês estão agora chegando, porque cada um veio de um pedaço do Brasil, o Brasil é muito grande. Em algum momento, vocês precisam entender onde vocês estão, qual é a realidade que vocês vão enfrentar. Não é a realidade do Hospital Sírio-Libanês, do Einstein, do Oswaldo Cruz, a pessoa que me ligou agora é do Hospital 9 de Julho, grande hospital também, para discutir. A nossa realidade é esta, que está nesse livro, da Raquel Ronick, São Paulo, o planejamento da desigualdade. Não é por acaso que as coisas são aqui em São Paulo como são. É uma história. E se a gente não conhecer, não estudar e não refletir sobre ela, nós vamos errar de novo. E pior, não somos nós que vamos pagar essa conta maior.
são os menos assistidos, população mais periférica, mais difícil de ter acesso aos serviços de saúde. Então, quando a gente fala em telemedicina, essa população frequenta, quando consegue acesso, as unidades do Sistema Único de Saúde. É muito tranquilo para quem vai ao Einstein, ao Sírio-Libanês, ao Oswaldo Cruz, aos hospitais dos ricos, que representam menos de 1% da população. Desculpa se eu ofendo vocês quando eu falo isso. É que nós temos que pensar nos 99% que não têm acesso a esses serviços. E que a telemedicina não vai conseguir ter o mesmo desempenho de quem está no sistema com toda a estrutura, inclusive de conexão à internet estável, para conseguir interagir com o seu médico. Não dá para fazer, isso nós já discutimos na segunda etapa, em habilidade de comunicação, não dá para fazer telemedicina, nós temos um júri simulado de quem é a favor, quem é contra, e vocês sabem a minha posição. Não dá para fazer telemedicina exclusiva. Se eu, e eu faço isso, tenho pacientes, eu já fazia isso no HC, no Hospital Brigadeiro, no Jundiaí, usando telefone fixo antes de eu ter celular, usando e-mail desde 98 que eu tenho computador, e agora, de uns 5 anos para cá que eu tenho celular, usando o WhatsApp e o e-mail do Gmail, que eu acesso facilmente aqui no WhatsApp. Eu me comunico com pacientes que não conseguem ler e escrever, porque, como eles dizem, eu não tenho letra, doutor. Então, eles mandam um áudio e eu respondo com áudio. Posso mostrar para vocês aqui. E isso me permite ampliar a minha capacidade de estar com as pessoas de quem eu cuido. Eu atendo presencial e, entre uma consulta e outra, eles têm meu número de telefone celular, eles têm meu e-mail, como os médicos da UBS de Jundiaí e dos PAs têm esses dados também, porque eu faço apoio matricial desde 2007, muito antes da pandemia, indo às unidades de saúde, discutir casos de hematologia para antecipar o diagnóstico, não deixar que eles venham com barba, cabelo e bigode, doença adiantada, no ambulatório da faculdade. Lá eu faço gestão da clínica na rede de atenção à saúde de Jundiaí. Né? Isso é um instrumento que existe no sistema de saúde. Eu fiz o curso como aluno lá atrás, depois fui facilitador na região aí do interior, em volta de Araraquara e sua microrregião, para a gente tentar fazer um diagnóstico de saúde e resolver os problemas de saúde da região, que era a mortalidade infantil. Porque lá tem muitos portadores de cana, boias frias, e chegam grávidas e morre a mãe e a criança, e o mais velho fica órfão e a família se desintegra. Então, o Brasil é isso. É esse Brasil que vocês têm que conhecer. E onde vocês vão conhecer? Com a professora Angélica, na APS. É esse Brasil que nos obriga a ser mais do que um aluno nota 10 nos cursos teóricos da faculdade. Não façam competição na tutoria. Aprendam a trabalhar como equipe, a partir daí, aprendam a trabalhar como equipe na APS. E usem a telemedicina como complemento e amplificação da nossa capacidade de cuidar, que é diferente de só prescrever. Não entendam a telemedicina como a salvação da lavoura. Agora eu vou fazer telemedicina, eu não vou precisar sair de casa e trabalhar. Eu vou ficar aqui de pijama, fecho a câmera e atendo tudo aqui na internet. Não. Eu posso tirar uma dúvida de um paciente, posso ver um resultado de exame para agilizar, antecipar a consulta, ou tirar dele a angústia, que agora o paciente entra na internet, ele pega o resultado do exame, só que ele não sabe interpretar o resultado. Ele vê umas coisas escritas lá, e agora? Ainda bem que eu posso ligar para o meu doutor e perguntar para ele o que eu tenho. Eu tenho um livro aqui que eu já mostrei para alguns. Você pode me ouvir, doutor? Cartas para quem escolheu ser médico. Eu já dei esse livro para vários de vocês em anos anteriores. Agora, com a pandemia, a gente não se encontra mais. Mas esse livro é muito... E o prefácio é do Adib Jatene, que eu pergunto e vocês não conhecem. Deveriam saber quem é Adib Jatene. Eu vou dizer uma frase só dele. O problema do pobre é que o amigo dele é pobre. Então, o QI, o que indica, é muito difícil dele conseguir galgar um degrau a mais. Se ele mora na favela, todos que estão em volta são pobres como ele. E se nós não ajudamos, quem vai se apoderar deles? É quem já está se apoderando.
e a gente tem um preconceito. Todo mundo que mora na favela é traficante. Não. Sai um pouquinho dos condomínios fechados e dos shopping centers e vão um pouquinho para as ruas de São Paulo, vão para a periferia. Eu moro aqui na Zona Leste. Em qualquer lugar, vocês vão ver uma São Paulo que não está no shopping center e não está no condomínio fechado. Nós utilizamos as ruas só como transporte, mas as pessoas moram nas ruas. E é isso que a gente precisa entender e perceber a nossa importância e responsabilidade sociais. Cada um é um e as circunstâncias. Isso já escreveu Ortega y Gasset. Eu vou parar por aqui, porque se a Nina falou que fala muito, meu avô é italiano, minha avó também, vieram do Piemonte, então eu estou com as mãos fixas na mesa aqui, porque se eu começar a mexer a mão, eu vou falar muito mais. Acho que a Angélica, eu demorei um pouquinho esperando a Angélica entrar, para que ela pudesse ouvir um pouquinho do que a gente pensa, porque ela não sabe o que eu penso. A gente convive na sala de aula e eu sei o que a Angélica pensa, mas ela não sabe o que eu penso. Então, até pela escolha dela de trabalhar no PS, eu imagino como ela seja. E gosto dela por isso, sem ela precisar explicar nada. Nossa. Oi, gente, a Angélica chegou. Ela é professora da Unicid. Ela já trabalhou bastante na atenção primária, então ela tem essa experiência, uma visão de uma pessoa que está lá, vendo realmente o paciente que necessita dessas receitas, que não necessariamente tem um acesso a tanta educação, não entende completamente o que está acontecendo ali, né? Algo que até a Nina trouxe. Tem paciente que não entende o que o médico fala ali na atenção básica, e vai conversar com o farmacêutico, que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. Então, assim, é muito bom a gente ter esses pontos de vista. Do Hélio, que é mais ambulatorial e tudo mais, mas que tem uma atenção ali com o paciente, da Angélica, que tem bastante essa visão da atenção primária, porque ela trabalhou por anos com isso. E também da Nina, que trabalha com essa farmácia, quem lida com essas receitas e com os pacientes, né? Então, Angélica, se quiser falar alguma coisa sobre a opinião dele, alguma coisa? Em primeiro lugar, bom dia, desculpa o atraso, eu pego um pouco de surpresa, a gente teve, acho que um hiato de comunicação por conta, né, da questão de ter que ser enviado um e-mail institucional, não estou conseguindo acessar meu e-mail institucional, então eu não estava com certeza que ia acontecer esse encontro. Eu estou com um problema na minha perna, tive que fazer exame, foi agora de manhã, então eu atrasei. Peço desculpas, agradeço o convite, né, por esses alunos queridos que sempre tentam nos aproximar, né, manter a gente próximo, né, já não somos professores de vocês, mas de alguma forma vamos manter contato. Hélio, o que eu falo depois de você, que falou brilhantemente? Eu não sei mais. Eu assino embaixo, eu também sou italiana, falo pelos cotovelos, mas... Bom, considerando que a gente está trazendo um pouco o foco desse acesso à utilização, né, da telemedicina, as teleconsultas, considerando acho que é o foco, né, da discussão agora de manhã, eu vim pensando de que forma eu poderia colaborar com um pouco da minha experiência. Na verdade, eu tenho formação em instituição universitária, sou Medicina Federal do Rio Grande do Sul, minha faculdade de medicina. Depois eu fiz medicina de família e comunidade, a residência no Grupo Hospitalar Conceição. Primórdios, né, os primeiros a formar médicos de família no Brasil. Não, ele, apesar de atender SUS, ele não era um perfil estratégia de saúde da família, que foi preconizado depois. Inclusive, ele serviu como modelo para criar a estratégia. Um dos modelos, não foi o único, mas é importante a gente até ter clareza nisso. Então, ele tinha uma formação generalista muito mais focada para aquela formação dos médicos ingleses, canadenses, né? Um clínico geral com boa formação completa, mas ele não, de uma certa forma, essa minha formação, ela não enxergava a estrutura conforme eu fui conhecer depois, praticando na estratégia de saúde da família, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, né? Aí sim eu entrei, de fato, para entender melhor a estratégia de saúde da família, porque na minha residência médica a gente tinha, mas não tanto na prática, era uma formação um pouquinho diferenciada, tanto é que eu passava em enfermarias no hospital, num momento na residência, porque internavam os pacientes nossos, das UBSs, então a gente via também
não somente o lado deles na UBS, como aquele paciente que eu estava atendendo na UBS precisava ser internado, eu estava com médico da enfermaria também. Isso enriqueceu muito o meu conhecimento e quem faz essa residência, porque senão a gente fica imaginando, né, tem uma distância muito grande entre o médico da atenção primária, o especialista e o médico que está no hospital. E se a gente não conseguir enxergar a importância de cada um dentro desse sistema, e valorizar e respeitar a importância de cada um nesse sistema, existe um déficit muito grande de comunicação e, inclusive, ideias preconcebidas em relação ao que cada um está fazendo. Então, talvez a utilização desses recursos tecnológicos sirvam, tirando um pouco o foco do atendimento do paciente em consulta de telemetria, possam ampliar o foco, inclusive, na comunicação entre os próprios profissionais. Aproximar os profissionais para discutir casos. Antigamente, a gente pegava um telefone para ligar para um colega que entendia de um determinado assunto, que era da área dele, para discutir um caso. Hoje em dia, a gente não sabe, muitas vezes, nem quem é esse colega. Porque cresceu muito, nós somos muitos médicos. Eu sou médico, cardiologista, eles faziam contato com o telefone com um colega. E aí, fulano, eu vou te encaminhar, então, amanhã, tá? E hoje, depois, com o tempo, essas informalidades, essa interpessoalidade, ela se perdeu. Então, você se comunica através de aplicativos ou através de um sistema que ele não permite que os profissionais se conheçam. Por exemplo, se eu atendo na atenção primária um paciente e encaminho para um especialista, não sei exatamente quem é esse especialista, onde está acontecendo esse atendimento. A gente perde, a gente não enxerga o contexto. Pensando em SUS, a gente, para além da atenção primária, que são um dos atributos da atenção primária é a integralidade, mas um dos princípios do SUS também é a integralidade. Então, quando esse paciente entra no SUS, não obrigatoriamente, se ele entrar pela porta de entrada, que é a atenção primária, não obrigatoriamente ele vai permanecer somente na atenção primária. Eu posso não ser resolutiva, eu estando na atenção primária. Eu preciso encaminhar esse paciente para um especialista. Então, esse paciente ele tem que ter essa integralidade do cuidado acontecendo. Né? Extrapolou os limites da atenção primária, eu encaminho esse paciente. Esse paciente, a minha impressão, hoje em dia, como a coisa está organizada, dependendo do serviço, dependendo do sistema, ele é lançado para um espaço sideral, que eu não sei exatamente o que vai acontecer com ele. E se perde. Tanto é que quando eu referencio esse paciente, a gente até brinca, às vezes, com os alunos, quando retorna uma contra-referência do especialista, a gente quer emoldurar e colocar na parede, porque a forma de comunicação é esse documento, e muitas vezes não volta nada escrito do que aconteceu lá com o especialista. Então, esse paciente ele acaba se perdendo dentro do sistema, que promete uma integralidade, mas na prática as coisas se perdem. Talvez, se o recurso for bem utilizado, eu conheço um exemplo bastante exitoso dessa comunicação em Florianópolis, em que os médicos, eles, de uma maneira geral, os médicos da rede, do sistema de saúde público de lá, eles se conhecem, eles se comunicam. Então, o especialista, ele sabe quem é o médico de família que está numa UBS, e vice-versa. E eles trocam WhatsApp, eles trocam qualquer tipo de comunicação para falar sobre um paciente, discutir esse caso. Aproxima, faz você conhecer o profissional, faz você entender o que ele está pensando, a linha de raciocínio clínico que ele está utilizando, as dúvidas que ele tem, de que forma você pode trocar uma ideia com esse profissional em benefício do paciente. Né? Porque também a gente percebe que, assim, acabam sendo as vaidades que eu não entendo muito o porquê da minha especialidade, da outra especialidade, não faz sentido. O nosso compromisso, nosso comprometimento é que esse paciente ele tenha as suas respostas para as suas demandas, sejam elas simplesmente na atenção primária, sejam elas precisando do nível secundário, terciário, não interessa. Essa pessoa ela tem que ser vista como alguém que vai precisar, vai ter uma demanda e que precisa ter respostas para isso. E com clareza, com organização, né? Isso me parece ainda que está muito confuso. Essas tecnologias, elas podem ser utilizadas nesse sentido, e muito bem utilizadas. E já estão de alguma forma, né? A gente vê a telemedicina sendo utilizada no Rio Grande do Sul, começou a telesaúde, Santa Catarina usa, São Paulo, em algumas vezes, mais médicos, eu tentei utilizar esse recurso, não consegui, ainda estava um pouco confuso, não sei se o problema foi meu ou se foi do sistema, então não sei exatamente onde é que estava o problema, mas, enfim, então,
profissionais que estão no interior do interior do interior do interior, mas têm acesso à internet de alguma forma, apesar de estarem tão longe, tão distantes. Poxa, se ele tem acesso, ele está precisando de um socorro, de uma ajuda, de um suporte, de um outro profissional com conhecimento, que ótimo poder usar esse recurso. A gente mesmo, nós mesmos estamos utilizando agora, né? A gente está conversando aqui, uma roda de conversa sobre esses temas. Então, é factível. Também, eu como médica, além de, agora atualmente eu saí da atenção primária, da disciplina, né, de APS interdisciplinar da Unicid, saí das habilidades de comunicação, que estava gostando muito, das duas eu gosto muito, estou atualmente no internato, com a 9ª etapa, numa UBS, no Jardim Salete, em Taboão da Serra. E lá eu estou atendendo, não completamente como médica de família, porque a organização do nosso internato, ele faz com que nós tenhamos pediatras e ginecologistas também na atenção primária. Então, eu acabo atendendo mais como clínica, não faço puericultura, não faço pré-natal, não estou fazendo procedimentos, só estou fazendo uma clínica, estou com clínica mesmo com esses alunos do internato. No SUS, e também atendo tive que abrir pessoa jurídica, tive que abrir uma empresa para também, né, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, então acabei me rendendo a um sistema que eu não sei nem se eu estou de acordo com ele, mas enfim. E trabalho também, então, na saúde suplementar, numa clínica que atende alguns convênios. E também eu estou começando a fazer telemedicina da minha casa, porque nessa clínica eu faço tanto consultas presenciais como médica de família, como porta de entrada desse sistema de saúde suplementar, como também faço telemedicina nessa clínica. Então, presencialmente eu estou na clínica, os pacientes que estão nas casas deles, e eu faço a telemedicina de lá. Tem algumas coisas que facilitam bastante. Por exemplo, eu atendo muito paciente jovem que vai utilizar o convênio, porque tem um convênio, e gostaria de fazer exames de rotina, consulta de rotina. Não tem sintoma nenhum, não tem nada, eu não vou fazer um exame físico, eles estão fazendo uma telemedicina, não tem como pensar em fazer um exame físico, né? Faço uma anamnese completa e orientações, principalmente, de o que essa pessoa está fazendo para cuidar da sua saúde quando ela não está numa consulta de telemedicina comigo, ela não está numa consulta presencial assintomática. Então, ela está olhando para a saúde dela de verdade, porque a gente sabe que nosso organismo, ele se ajusta muito facilmente às adversidades. Se a gente não tem uma complicação de nascença, uma doença de base, é um jovem que, inclusive, pode não ter hábitos saudáveis, isso não vai ser apresentado de uma hora para outra num exame que eu vou solicitar, no exame de sangue. Essa pessoa precisa viver e o seu organismo ele precisa continuamente estar sendo submetido a esses hábitos de vida que não são saudáveis, até em algum momento vir a se manifestar um exame de sangue, essas alterações. Não é de um dia para a noite. Então, o que acontece? Eu atendo um paciente, ele pede que quer fazer um exame de rotina, tudo bem, faço. Se é um jovem que não tem nada, talvez uma história familiar de hipertensão e diabetes que vai se manifestar mais lá para frente, o que acontece? Ele recebe esses exames, eu digo que os resultados estão todos ok, e ele vai viver, volta para a vida dele. Ele vai voltar para a vida que ele sempre viveu, com hábitos que não são saudáveis? Quer dizer, que sentido que isso está fazendo na vida dessa pessoa? Nenhum. Por quê? Porque ela vai chegar lá com os 40 anos dela, 50 anos, e vai manifestar algum problema desses porque está na genética e porque ela não está com hábitos saudáveis. Não estou dizendo que vai manifestar, mas existe uma maior chance de manifestar. E aí ela vai ficar conformada dizendo, é esperado, a minha família sempre teve isso, tá na história dos genes da família, está escrito. E eu fico me perguntando, que sentido está fazendo isso? Se essa pessoa, se nós não adquirirmos hábitos saudáveis, inclusive posso ter na genética, mas eu posso, inclusive, não manifestar, porque eu não estou comendo açúcar enlouquecidamente, eu não estou abusando, né, da minha saúde, porque eu não sei se vocês, os alunos, quando a gente fala na peça interdisciplinar, lá na 4ª etapa, a gente fala de carga alostática, sobrecarga alostática, lembra disso? É tudo isso, né? Então, o organismo ele vai se adaptando, ele vai se equilibrando, ele vai se mantendo saudável, até que chega um momento em que ele diz, chega, não dá, eu não consigo mais aguentar tanta agressão, né? Que nós não entendemos como agressão. Assim, a gente
porque não, a gente não está manifestando nada, nada está aparecendo. Então, eu consigo solicitar esses exames por telemedicina e eu consigo tentar ter esse tipo de conversa com os meus pacientes para tentar fazer com que eles entendam que o que é mais importante é o que eles estão fazendo para a sua saúde ou para cuidar da sua saúde quando eles não estão em consulta médica, né? Claro, quando a pessoa tem um sintoma, apresenta alguma coisa, sim, nós temos exames complementares, nós vamos ter que fazer um exame físico, nós vamos investigar. É outro departamento. Agora, uma pessoa previamente rígida, que quer só ver se está tudo bem, a chance, né, de um jovem desses eu fazer o exame e falar está tudo bem, e ele seguir fazendo as mesmas burradas com a sua saúde que ele vinha fazendo e achar que está tudo bem, é muito grande. Então, qual é a minha função nisso, né? Eu tenho uma outra coisa bastante interessante, já que a gente está falando desses recursos tecnológicos, que eu participei do ano passado de um piloto de uma cabine de exame físico, que era assim, eu ficava na minha casa aqui como médica, e nessa cabine localizada, eu acho que foi na Vila Prudente, se eu não me engano, eu não consegui presencialmente conhecer a cabine, mas nessa cabine os pacientes iam, tinha uma enfermeira, então ela coletava a história dos pacientes, e ela tinha alguns recursos tecnológicos que ela conseguia gravar a ausculta cardíaca, gravar a ausculta pulmonar, filmar e fotografar ao mesmo tempo um exame otológico, né? Então conseguia fazer o exame do ouvido, né, com otoscópio, e filmar e gravar. Da mesma forma, a orofaringe e a pele, lesões de pele. Então, eu abria a consulta em tempo real, o paciente ia com essa enfermeira na cabine, ele sentava, né, tinha toda a privacidade ali naquela cabine, sentava e conversava comigo, eu fazia anamnese, e a partir de uma plataforma onde ela lançava esses exames, eu tinha, então, acesso à ausculta pulmonar, à ausculta cardíaca, conseguia examinar o ouvido e a orofaringe. Porque a orofaringe até seria fácil a gente examinar, só para você abrir a boca e eu olhar, mas não tem luz suficiente numa telemedicina desarmada, assim, sem a gente ter esses recursos, né? Então, foi muito interessante essa experiência para a gente também entender a possibilidade de ampliação dos recursos. Eu não sei, financeiramente, né, em termos financeiros, se esse recurso seria factível, eu não pensei nisso, né? Eu pensei na minha curiosidade técnica enquanto profissional para ver, nossa, que bacana, eu como médica podendo acessar isso, né? Então, mas assim, eu não sei se em termos de investimento, você tem uma cabine, você tem toda essa estrutura, você tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem bem treinado, e isso assim, eles mostraram essas possibilidades, pode ir muito além. Teve um dia que teve uma paciente que eu atendi em telemedicina, razoavelmente idosa, já faz um tempo. Era quando eu fazia um plantão da AMIL, que a gente via mais síndrome respiratória aguda por conta da Covid, tinha uma fila de espera de 1.000 e tantos pacientes, a gente entrava naquela consulta enlouquecido, sim, atendia o paciente, mas não era só suspeita de Covid que aparecia, teve uma paciente que ela poderia estar fazendo um acidente encefálico, vascular encefálico, eu estava na dúvida, né? E ela tinha junto com ela a nora. Então, eu pedi para a nora fazer alguns exames básicos para mim com ela. Né, ela deambulou, a gente observou a marcha, depois eu pedi para fazer exame, tentar verificar a força, se estava preservada nos 2 membros, alguma coisa relacionada à coordenação. Eu tentei fazer minimamente um exame com o auxílio de outra pessoa leiga. Da mesma forma que eu atendi uma criança que estava com dor abdominal, e eu pedi para a mãe apalpar a barriga para ver se ela tinha algum sinal, né, de irritação de peritônio. Então, algumas coisas, alguns recursos até para orientar essa mãe, olha, você presta atenção, isso pode ficar assim, mas se evoluir dessa forma, né, você vai lá, examina assim, assim, assado, você fica atento, talvez você tenha que ir presencialmente no pronto-socorro. A gente fica um pouco, é engraçado, porque a gente fica tranquilo e preocupado ao mesmo tempo, e fica isento de algumas responsabilidades, né, porque eu utilizei meu recurso até onde eu pude. Mas eu também não posso fazer com que essa pessoa, essa mãe, fique 100% tranquila com o que eu ofereci para ela, porque se piorar, o que eu ofereci não foi suficiente, ela precisa ir presencialmente para o local. E a gente tem que ter muita clareza disso, porque senão é muito fácil fazer telemedicina. Eu lavo as minhas mãos, com os recursos que eu tenho disponíveis, eu faço dessa forma, depois vire-se o paciente. Não é mais comigo. Então, às vezes, pode ficar meio esquisito também, entendeu? Até que ponto eu estou, de fato, sendo importante e útil utilizando esse recurso. Também já aconteceu de uma paciente me procurar na telemedicina, na hora que ela falou, eu falei, o que eu vou fazer com isso, gente?
me procurar falando assim, eu preciso, é simples, doutora, eu preciso de um exame médico para frequentar a piscina, que eu estou de férias e quero frequentar a piscina com a minha filha, estou visitando ela aqui na cidade dela, está aí no condomínio. Eu disse, gente, tem que fazer um exame dermatológico básico, que é fácil, é ridículo, mas será que eu vou conseguir fazer isso por telemedicina? Eu falei para ela, mas você foi presencialmente, não foi porque isso, né, normalmente se faz presencialmente, não é por telemedicina que a gente faz esse tipo de exame. E ela disse, eu fui. E o médico que eu fui, ele disse que tem que ser feito por um dermatologista, ele não fez. Aí eu pensei assim, gente, não tem que ser feito, qualquer médico examina. Eu falei, mas examinar no meio dos dedos, você examinar a axila, você vê a pele da pessoa, no meio dos dedos dos pés, ver se tem alguma lesão, alguma mancha, alguma micose. É muito simples, né? É muito simples, não tem muito mistério. Só que, claro que presencialmente a gente fica muito mais tranquilo de garantir isso, né? Algumas lesões, talvez pela luz, a gente não consiga enxergar direito na pele, enfim. Só que eu me senti na responsabilidade de ter que ajudar essa senhora, afinal de contas, ela já tinha feito o que era para ser feito e não teve a resposta. Entende? Então, assim, como é complicado às vezes, né? A gente fica numa saia justa. Eu expliquei para ela, olha, eu vou tentar, não garanto, vamos tentar fazer o exame. Então, tinha a filha dela, também a filha dela pegou o celular, foi mostrando a pele dela, aproximou, fazia um foco que eu pedia, abriu o dedinho por dedinho dos pés, eu olhei, levanto o braço, olhei as costas, inclusive vi que ela tinha sardas nas costas, disse, essas manchas aqui, são sardas, né? Não era micose, enfim, porque podia ser também. Enfim, e forneci o atestado, mas, mas é esquisito, porque né, a gente usa um recurso reverso, quase chamo isso, né? Porque a pessoa fez o que tinha que fazer, foi no local onde tinha que fazer, e a pessoa que tinha que fazer não fez. E aí sobra para mim, numa telemedicina, super com vontade de resolver o problema, que não é um problema difícil, né? Não é um problema complicado, mas a tecnologia vai até ali também. Também, quando eu fui... Posso falar mais? Tá bom? Tá sendo interessante? Não sei, porque a gente começa a lembrar das coisas e vai falando, né? Então, sim, a gente está aqui para isso, para escutar a mesma experiência, ver o relato. É, porque eu já não sei mais, a gente partiu do Conselho Federal de Medicina com esse acesso, com essa possibilidade, eu já estou indo para o mundo. Quando eu também O comecei... Carlos falou que não tem limite de tempo. Eu tenho mais ou menos, eu cheguei atrasada querendo sair mais cedo. Olha só que feio, né? Eu também tive uma possibilidade de experimentar uma capacitação antes de começar um atendimento de telemedicina. Na verdade, vários. Eu recebi uma enxurrada de material que eu não sei nem se eu consegui dar conta, porque eu estava entrando nesse momento nesse sistema, então eu não tinha experiência, e antes disso eu entrei em contato com muita informação. Depois era legal, depois que a gente começa, então, a consultar para ver, tá, aquilo, esse recurso eu posso usar. Que era mostrando muito as possibilidades de exame físico que podem ser feitas. Então, é interessante a gente pensar, pessoal, que dá a aula de anamnese, exame físico, toda essa propedêutica, os recursos que a gente se utiliza quando nós estamos presencialmente numa consulta, alguns exames, algumas manobras para a gente fazer diagnóstico, para a gente descartar diagnósticos, né? Diagnóstico diferencial, até a gente pensar em qual exame complementar vai ser solicitado, a gente já passou de uma clínica riquíssima, tanto de uma conversa com o paciente, uma entrevista para tentar separar o joio do trigo, até um exame físico. E aí, então, vamos pensar nos exames complementares, né? E essas capacitações, elas permitiam, elas enriqueciam muito o profissional que vai fazer uma telemedicina para tentar utilizar recursos de anamnese, inclusive de exame físico, um pouco esses que eu falei para vocês, utilizar de outra pessoa para fazer uma palpação de abdômen, ou um exame minimamente neurológico, né, mas pelo menos para descartar alguma coisa mais grave, que eu tenho que dizer, você vai agora para o pronto-socorro, né? Enfim, mas era interessante essa forma, né, da gente pensar, será que as nossas instituições de ensino não vão começar a incluir essas também, para além do exame presencial, as manobras presenciais, o que pode ser feito numa... Será que não vai surgir uma matéria, uma disciplina, ou inclusive dentro desta disciplina, esse item, esse capítulo, né, de como eu faço uma anamnese, um exame físico numa telemedicina? Como que se faz isso? Porque tem recursos que podem ser utilizados, com a colaboração do paciente, com a colaboração de outra pessoa, talvez uma cabine dessa, se uma vez na vida começar a existir, não sei,
Eu participei de um piloto, nem sei que fim que foi dar isso, o que foi, né? E já existem, na verdade, não é no Brasil isso já está acontecendo. Inclusive aplicativos em celular que as pessoas aferem vários sinais e sintomas, né? Então, de que forma a gente, com o nosso conhecimento, a gente utiliza esses recursos? Porque aquilo que o Hélio trouxe, né? O acesso ao conhecimento, à informação, a gente está tendo cada vez mais. Os pacientes já chegam no consultório, às vezes assustados com as possibilidades diagnósticas daquilo que eles estão sentindo. E a gente tem que começar a pensar junto. E eles já partem, inclusive eles trazem coisas que eu nem lembro mais que existem, porque não são frequentes, não são comuns, mas para eles é o pior que pode acontecer. Eles vêm alarmados que deve ser aquilo, que é uma raridade, mas para eles e eles têm aquilo. Então, até eu desmistificar, até eu entender, lembrar o que é aquela raridade, por que será que ele pensou naquilo? A gente também passa por um exercício enorme, né, com esse acesso de informação, de conhecimento, porque ele me desafia a ter que estudar mais, a ter que extrapolar meus limites da minha rotina diária. Minha rotina diária é muito água com açúcar, é muito beabá, o que é prevalente, o que é, né? Onde é que vai evoluir isso? Daqui a pouco o paciente traz coisas que eu digo, gente, onde é que está tirando isso? Como é que eu desmistifico? Como é que eu desconstruo na cabeça desse paciente? Tenho argumentos para mostrar que o que ele está pensando é muito além da imaginação, né? Então, a gente também a gente passa por umas saias justas, assim, com esses acessos à tecnologia, né? Acho que eu já falei bastante, teria mais coisas para falar, porque a gente vai lembrando, né? Mas vamos abrir espaço também, né, para ver o que vem de vocês. Bom, se vocês quiserem falar mais alguma coisa nesse tópico, a gente pode mudar já. Mas se quiserem, podem ficar à vontade. Nina, Hélio. Eu só queria complementar, porque o Carlos me mandou um link do Conselho Federal de Medicina e eu me cadastrei lá no começo da pandemia para poder fazer essas consultas, complementar, na verdade, as consultas com atestados, receitas, que muitas vezes a pessoa é dependente de alguém que a leve para a consulta e essa pessoa tem que parar de trabalhar um dia para conseguir fazer isso. Eu tenho pacientes cadeirantes, por exemplo, pessoas com deficiência. Então, muitas vezes, isso facilitava para fazer esses atestados e deixar em PDF, encaminhar para a firma dessas pessoas. Validar, digamos assim, que realmente ele esteve lá. Bom, isso ajudou. Eu fui rever depois do link que você me mandou, e o CREMESP, aqui, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, não está entre aqueles que estão já dando a certificação digital online. Outros estados, sim, inclusive Rio Grande do Sul, da Angélica. E aí o CREMESP está me pedindo para ir pessoalmente lá para captar. Eu achava que já tinha ido lá em 2017 para fazer impressão digital, tudo isso antes da pandemia, para ter o cartão em policarbonato, tipo cartão de banco, com chip, e a partir disso é que seria levado para o CFM para fazer a validação online. Eu até baixei o aplicativo aqui, o Certilium, que é o aplicativo para fazer assinatura eletrônica, mas para eu poder fazer agora a validação, nessa atualização do Conselho Federal de Medicina, então, eu vou ter que ir lá presencialmente no CREMESP. Eu mandei um e-mail, mas, óbvio, não recebi a resposta ainda do CREMESP, porque eles estavam fazendo atendimento agendado, estava tudo online, e parece que eles estavam abrindo para fazer agendamento. A professora Irene Abramovich, que é a presidente do conselho, foi docente da Unicid até 3 anos atrás, provavelmente. E agora, depois que ela entrou no CREMESP, ela saiu. Então, se eu não receber nesse final de semana, eu tenho o contato pessoal da professora Irene, eu vou perguntar se eles estão marcando online, porque eu quero ver essa atualização, o que mais acrescentou que eu possa ajudar os pacientes. Como eu não parei de atender, e atualmente eu aposentei do HC e do Hospital Brigadeiro, eu estou atendendo em Jundiaí, pelo SUS, na faculdade, no ambulatório. Não parei de atender presencial, eu apenas passei
um intervalo entre as consultas, eu fico da 1h30 às 8 da noite atendendo, com internos e residentes. Tem uma liga de anemias lá no final da tarde, que agora está suspensa, então me permitiu espaçar os atendimentos do ambulatório. Os residentes e os internos cumprem CLT, né? Quando chega às 5 horas, eles falam que já deu o horário deles, eles vão embora. Tem aqueles mais interessados que até querem ficar. E eu fico lá atendendo os pacientes, inclusive aqueles que trabalham e que saem às 5, eu agendo para que eles venham a partir das 6. E muitas vezes, se eles têm... Caiu aqui o sem fio. Se eles têm um acompanhante que também trabalhe, eu consigo agendar para que eles venham depois desse horário. O ambulatório fecha às 8, lá de quarta-feira, por minha culpa ou por minha causa, porque desde 98, quando eu comecei lá em Jundiaí, a gente já montou a Liga de Anemia. Não para formar hematologistas, mas porque a anemia é a ponta do iceberg. E a partir da anemia você tem uma série de doenças sistêmicas que se manifestam como anemia. E essa era a intenção desde o começo da Liga, e a partir daí que a gente começou a fazer apoio matricial, inicialmente pela Liga, e depois a gente fez uma iniciação científica, um PIBIC, analisando quais eram os casos que eram encaminhados para a faculdade e qual a causa desses encaminhamentos. E aí eu separei por unidades. Jundiaí tem 37 unidades de saúde, algumas com saúde da família, outras UBS clássicas, com clínico, GO e pediatra, e outras com médico de família mesmo. Jundiaí tem 450, 500 mil habitantes. Então, eu consigo me programar para ir nas unidades de saúde uma por uma. Eu fiz isso de março a dezembro, num período de quase um ano. Consegui convencer a endocrinologista a ir comigo, porque na época eu era coordenador do ambulatório da faculdade, e a demanda reprimida de endocrinologia era a maior de todas. Ele tinha 2.500 consultas esperando por ele. E depois de a gente fazer essa varredura nas UBS, discutindo os casos daquelas UBSs, eu tive um trabalho manual, braçal, para fazer isso. Eu sentei numa sala da Secretaria de Saúde, com todos os encaminhamentos, com todas essas guias de referência e contra-referência, citados pela Angélica, separei por unidade de saúde, numa mesa grande, enorme, na mesa do secretário, colocando nas 37 unidades assim em cima da mesa, separados os encaminhamentos, e daí a gente combinou. Por isso que a importância da equipe, como eu comentei no começo, aí acho que a Angélica não tinha chegado ainda. Não é o médico que vai dar conta de tudo. Eu preciso do enfermeiro, fisioterapeuta. Agora, na Covid, a gente percebeu a importância enorme, fundamental, única da fisioterapia na recuperação e na prevenção de danos pulmonares maiores. Eu preciso do farmacêutico, eu preciso de todos os auxiliares, inclusive do ambulatório, todos os auxiliares de serviços do ambulatório, inclusive dos profissionais da higiene, da limpeza, para fazer educação em saúde e para fazer o cuidado integral e contínuo, longitudinal, daquela pessoa que está sob cuidado. Isso a gente conseguiu, pelo tamanho da cidade, estender. Então, quando a gente ia em cada UBS, tinha uma enfermeira especializada em diabetes, especializada em feridas, que já tinha feito essa especialização aqui no Hospital Brigadeiro, que é um bom ambulatório de diabetes e de feridas. Úlceras cutâneas, né? Pela perda, pela neuropatia que leva a perda de sensibilidade e ao ferimento plantar, que vai levar a infecção, gangrena e amputação. Então, essa enfermeira fazia a ponte com o gerente da UBS, ou da Unidade de Saúde da Família, e aí, naquele dia, a gente marcou estrategicamente como segunda-feira, primeiro dia de semana, antes que as pessoas se comprometessem com outras coisas, e nós íamos, o endocrinologista e eu, e a enfermeira, para aquela UBS. E atendia, discutia com aqueles colegas, aqueles casos daquela UBS, 10, 20, 30, 40, e resolvia aqueles casos. Isso caiu a demanda reprimida de 2.500 para 200 e número perto de 250.
Só com essa ação. Não gastamos um tostão. Né? Então, há ações de tecnologia leve, leve e dura, que a gente pode utilizar e que vocês precisam aprender, introjetar, fazer parte do comportamento de vocês. Aprendizagem leva ao aprendizado. E aprendizado é aquilo que leva à mudança de comportamento. Se vocês estiverem em aula, acertarem a prova e não mudarem o comportamento, não valeu para nada tudo aquilo que a gente se propôs a ensinar, se vocês não aprenderem. Né? E para aprender tem que mudar o comportamento. Então, nessas conversas com os clínicos da UBS, tudo presencial, eu deixava meu número de telefone, meu e-mail. E o que acontecia? As próximas, eu continuei fazendo e continuo fazendo isso, com menos frequência, porque teve numa das gestões municipais um grupo que acabou com o matriciamento, com apoio matricial. E, de novo, transformou tudo numa regulação feita por uma pessoa a partir dos papéis de encaminhamento, as guias de referência, colocando prioridades. P0, P1, P2. E aí embolou meio de campo de novo. Por quê? Porque não houve continuidade na gestão. Um projeto e um plano de aplicação, projeto aplicativo e um arco de Magalhães, né? Você estudar a realidade, teorizar, fazer uma aplicação de uma tentativa de solução, avaliar, trazer de novo para resolver aquilo que não deu certo, voltar para lá e um contínuo. Isso é Paulo Freire. Né? Isso é ação, reflexão, ação. Eu sei que Paulo Freire vocês não gostam, deveriam gostar mais. Centenário do Paulo Freire e o Brasil ignorando. Né? Só os movimentos paralelos estão reverenciando Paulo Freire. Mas nós conhecemos em Jundiaí o Paulo Freire frente a frente. Tivemos um fórum de evolução curricular com ele e com outras pessoas, Davi Capistrano, Nelson, figuras que trabalharam no SUS. O Zé Lúcio, na época, era estudante, eu era da Associação de Docentes. E eu tenho a fita gravada, inclusive, do Paulo Freire, como que ele pensava formar um médico, né? Mas com o mesmo tipo de movimento. A realidade é uma piscina. Vocês têm que aprender a nadar nessa piscina. Vocês têm que ser médicos a partir da atenção primária em saúde, que lá a Bárbara Starfield já colocou livros grátis para vocês, e a conferência de Almaty depois, que vocês conhecem o Cazaquistão agora por causa da tentativa de invasão da Rússia na Ucrânia, mas que o Cazaquistão teve a Conferência Mundial de Saúde, da OMS, que levou a possibilidade de saúde para todos no ano 2000. Nós já estamos em 2021 e a saúde não chegou nem para todos e nem para uma parcela razoável da população. Ela continua estando disponível para poucas pessoas. Né? Nós já tivemos várias discussões sobre acolhimento. Tem um livrinho da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo fantástico sobre acolhimento, embracement, e, infelizmente, a gente não conseguiu levar para frente essa proposta. Eu não trabalhei aqui na Secretaria de Saúde. Hoje eu trabalho voluntariamente junto com a saúde da população negra, da Secretaria de Saúde de São Paulo, com a Valdete, que é uma lutadora, é uma enfermeira, e a gente sempre valorizou a equipe. A gente, quando eu digo, a gente sou eu mesmo, né? Nós sempre valorizamos trabalho em equipe. E quando na tutoria, vocês me veem, quem já passou comigo na tutoria, falar que vocês não podem ser competitivos, tem que ser cooperativos, é porque, se a gente lembrar um pouquinho, e até Marcelo Gleiser, uma pessoa que fala bastante isso, se a espécie humana não entender que nós somos uma coisa, ela vai se extinguir, como outras espécies já se extinguiram. Se cada um pensar no seu quadrado, uma hora é você que não vai ter voz para gritar, como Mayakovsky já, naquele poema, né? Que parece que não é tanto do Mayakovsky, mas que está com a assinatura dele, diz lá, você não tem mais garganta para gritar e o bicho vai te pegar. Então, eu só queria, já que você falou que não tem tempo, partir daquela atualização que você falou do Conselho Federal e dizer que o CREMESP está pedindo para captar de novo meus dados. Acho que você sabe que velho com a idade vai perdendo impressão digital, né? Talvez tenha dado algum problema lá, ainda mais agora
pandemia, lavando tanto a mão, eu vou fazer 72, logo, em setembro. Então, eu estou curioso por uma coisa, eu estou acompanhando aqui o número de pessoas presentes na sala. E é muito baixo o quórum, né? Nós somos 8 pessoas. Aquele livro Éramos 6, que virou novela, nós podemos escrever outro. Somos 8. É muito pouco para uma coisa de tamanha importância e que merece uma discussão, inclusive com tudo o que foi colocado aqui de prós e de contras. Concordo com a Angélica, é fundamental para a gente utilizar telemedicina para discutir casos entre a equipe, já que cada um tem um lugar, um emprego diferente, não estão todos no mesmo horário, fazer essa reunião pela Zoom, pela plataforma Zoom, fazer online. Eu sei de uma experiência da Espanha em que o pessoal da manhã e o pessoal da tarde de uma unidade de saúde tem a hora do almoço, vamos supor, eu trabalho de manhã, mas meu horário é das 8 às 14, e quem trabalha à tarde é do meio-dia às 18, de modo que tem 2 horas de um conjunto de pessoas que tem horário comum do meio-dia às 2, e que aí vão ser discutidos os casos para que a unidade pense de forma similar de manhã e de tarde, com o gerente, claro, sendo o maestro dessa equipe aí. Eu só, antes de parar a minha fala, queria mostrar o óleo de fritura, né, para dizer que o Hélio fala, mas será que ele faz isso? Eu falei da pessoa que não tem letra, e ela me manda áudio, eu respondo áudio. Né? Tá aqui, não tem nada escrito, porque ela não adianta eu escrever. Eu percebi isso quando ela me mostrou uma receita presencial do cardiologista, falando, doutor, não entendi, e o farmacêutico também não entendeu o que o médico escreveu aqui. Então, também de acordo com o que a Nina falou, se eu não... Claro que eu consegui decifrar e eu conheci o cardiologista, e por isso que eu conheci a letra dele e consegui entender o que era. Mas, é claro, a gente, quando faz presencial, eu escrevo em letra de forma aquilo que eu preciso para escrever. Demora? Não demora, gente. Não sei por que essa ânsia de resolver tudo em 5 minutos. Talvez a gente esteja entrando nesse furacão de querer que as coisas sejam cada vez mais rápidas. E o Chaplin já falou isso, né? Que nós estamos na era da velocidade, e, no entanto, se eu pego a marginal congestionada, eu levo 2 horas e meia, como eu levei, para voltar da Unicid para casa, saindo lá do Vila Lobos. Então, nós criamos a era da velocidade, estamos aprisionados dentro dela. Essa vai a fase do Chaplin, no filme. Eu queria que vocês falassem, você não acha, Angélica, que eles tinham que falar? Perguntar? Dar a posição deles? É muito cômodo para vocês ficarem cutucando a gente. Agora, eu vou devolver o pontapé na canela para vocês. Hélio, mas assim, Hélio, é tão bom te ouvir também, porque você é uma enciclopédia ambulante. Você, não sei se você percebeu, você trouxe tantas coisas. É que eu sou velho. Mas eu também estou ficando e não estou com essa bagagem toda aí, não. Me passa um pouquinho, Você sabe que em Cotia teve um programa da Fundação Kellogg's de formação de médico de família já, né? E tem gente de Jundiaí, a Célia Campanaro, que hoje é coordenadora do curso lá em Jundiaí, fez esse curso. O Felício, que foi docente da Unicid no começo dela, fez esse curso. A Guida, que coordenava o ambulatório de doença infecciosa de Jundiaí, fez esse curso. Margarida. Então, tem gente... O SUS tenta se erigir desde aquela época. E hoje estão desmontando o Sistema Único de Saúde. E eu sempre trabalhei só em hospitais públicos e em serviços de atendimento público. Eu fui atender alguns pacientes em outros hospitais de São Paulo, que eram amigos, conhecidos, parentes. Alguém me pede para ver. Já atendi pacientes no Einstein, nos Filhos, no Oswaldo Cruz. É maravilhoso você ter toda a estrutura que você tem lá. Você até fala, nossa, como é fácil trabalhar aqui. Porque no Sistema Único de Saúde você tem que fazer tudo. Muitas vezes da limpeza à desinfecção da sala, porque não tem outra pessoa que faça. Doutor. Então, mas é isso que nos mantém até hoje viciados em pessoas, já que o nosso curso se propõe a medicina centrada na pessoa.
Então, doutor, o senhor está me ouvindo? Sim, senhora. Então, por favor, eu ia comentar, assim, a conclusão, eu até peço desculpas, que às vezes eu dou uma coisa, porque eu estou trabalhando, né? Assim, e conversando com a outra doutora também, pelo seguinte, mas Me é chamou de direcionado ao vagabundos, senhor. hein? Ah, não, Só senhor. ela está Não, trabalhando. senhor. Não, mas é que é diferente para quem está trabalhando e para quem está podendo ter, vamos dizer assim, os anos de experiência a mais e poder fazer a colocação de casa. Isso aqui é um Assim, trabalho também. É isso que as pessoas não sim, valorizam. Isso aqui é um sim, trabalho. Eu fui mas bater panela outro dia aqui, estava dando aula online, o meu vizinho de frente com a bandeira do Brasil aí, pregada na sacada, me chamou de vagabundo. Né? Dá para não entender foi por que ele esse o chamou de trabalho. vagabundo. Mas aí é leigo no assunto. Então, o que eu queria colocar para os dois médicos é assim, eu me formei em 1993, e vou Eu em falar uma coisa para o senhor. 74. Tempo Eu a formei em mais. 74. Imagina a gente que é recém-formado entrar nesse mundo, porque não o farmacêutico não era considerado, nem na farmácia, porque o pessoal pode ver que o senhor sabe que... Até por isso que eu estou me direcionando para o senhor, pelo tempo a mais de Você pode me experiência. chamar de você, por favor? Você, Eu aprendi você, isso com meu pai e com a minha mãe. Eu chamava de Toninho e Beatriz, porque eu fui tá o primeiro certo. filho, né? E eu via Aham, meu pai e minha mãe, eles eram costureiro e alfaiate, então eu cresci com eles. E depois, quando as certo. roupas feitas invadiram o mercado, meu pai teve que comprar um bar para sobreviver, daí eu cresci no bar até entrar na faculdade. E eu ouvia um chamar o outro pelo nome, eu comecei a chamar, eles não me proibiram de chamar e chamaram de você também. Então, você é como acho que a gente tem que chamar mesmo. No Brasil é você. Certo, é. Mas é o seguinte, não, o senhor você que vem acompanhando há mais tempo a área de saúde e tem uma experiência maior, desde que eu me formei, para eu conseguir vaga para trabalhar, não para assinar, porque eu nunca assinei, eu sempre trabalhei. Esse sempre foi o meu foco. Porque não adianta você não adquirir experiência, né? A teoria é linda, mas a prática é outra. Para eu conseguir Por entrar isso numa que eles têm equipe, que ir desde o primeiro ano para a unidade de saúde, para a piscina, para começar a aprender a nadar desde o primeiro ano. Eles detestam ir para a piscina. Eles querem ficar no conforto maior, porque todos nós queremos ficar no conforto. Mas a nossa função como docente é tirar vocês das zonas de conforto. Pode falar, Nina. então, para eu conseguir entrar numa equipe multidisciplinar, o farmacêutico, não vou falar eu, vou falar o farmacêutico entrar na equipe multidisciplinar, era briga de todo jeito, era briga com o padrão, é briga com o pessoal que fica, por quê? Porque eles não tinham farmacêutico. Então, quer dizer, para o farmacêutico é uma coisa recente. Nós acabamos eu acho, pode ser que não, mas na minha opinião profissional, nós acabamos de entrar nesse meio. E vou dizer mais, eu estou prestando muito atenção pelo seguinte, não dá para um farmacêutico vender remédio, vender caixa, qualquer um pode. Eu tenho um professor que falou isso para mim, eu falei, realmente, mas ser farmacêutico, você tem que fazer uma faculdade, certo? Então, para você colher informações, você tem que conhecer com quem você está trabalhando. Certo? Eu concordo com o senhor, e por isso que eu até falei, teria que pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, se não uma vez na semana, 1 hora por dia, farmacêuticos e médicos entrarem em contato. Porque quando eu pego uma receita escrita, e na maioria das vezes à mão, eu tenho que fazer baixar o santo de tudo quanto é lado. O senhor me entendeu? Às vezes você tem que dar aquele... É o que eu enxergo, esse é o X da questão, mas eu sou eu, né? Como farmacêutica, né? Eu não posso me generalizar. Então, tipo assim, você faz baixar, ou sei lá, o termo que se usa, né? Você usa todas as informações que você tem, ouvido, você usa os olhos, você usa o paladar, o cheiro como paciente que está aqui para você trabalhar e entender o que aconteceu, né? Para você poder... Eu não acho que seja só vender o remédio. Agora, é essa questão. Eu sempre trabalho depois de um diagnóstico. Eu não sou muito... O pessoal vai querer me matar, mas eu acho que quem está preparado para um diagnóstico é o médico, não o farmacêutico. Diagnóstico que pode estar errado. Sim, também. Por isso que aí eu faço toda aquela anamnese, com a receita na mão e conversando com o paciente, você troca informações e, se possível for, preciso for, eu entro em contato com o médico. Eu não estou aqui só para vender o comprimento. Aliás, uma das coisas que meu patrão sempre liberou foi isso. Eu nunca precisei de comprimento, graças a Deus. Nunca precisei ter aquele valor ou aquele. Não, ele me deixou livre para trabalhar. Né? Então, por isso que eu falo,
não são todos os farmacêuticos que têm isso, né? Agora, aí entra aquela história. Quando que o senhor viu um farmacêutico estar presente numa equipe multidisciplinar? No transplante de medula do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei durante muitos anos, desde o primeiro transplante de medula do HC. Nós tínhamos um farmacêutico no transplante. As reuniões, nós tínhamos a enfermeira, o farmacêutico, e a reunião era de todos. Nós discutimos o pré-transplante, o pós-transplante de medula. Havia o chefe do transplante de medula, nós, os médicos. O ambulatório funcionava das 7 às 19 horas, todos os dias, com plantões sábado e domingo. E das 7 da noite às 7 da manhã era o pronto-socorro do HC que atendia, mas o residente da hematologia, o paciente entrava, porque a porta de entrada à noite era o pronto-socorro do HC. Mas aí era acionado o residente da hemato, que ia até o transplante, levava esse paciente para a sala separada, porque o transplantado é totalmente imunodeprimido. Sim. E aí nós que ficávamos à distância, todo dia à noite e sábado e domingo, um de nós estava à distância para responder a essas intercorrências. Sim. E aí, se necessário, nós íamos lá pessoalmente e sempre tinha um leito de retaguarda para esse caso ser reinternado, porque ele não podia ficar na rua uma sepse. Até pegar a medula, você leva de 2 a 3, 4 semanas para você acabar com uma medula, plantar uma nova célula-tronco, igual semente num terreno que você arou, né? Passou lá o trator, revolveu a terra, plantou a semente, demora um tempo para ela brotar. A célula-tronco também demora um tempo. E nesse período ele tem 0 de glóbulo branco. Então ele está suscetível à reativação de muitas infecções a partir de bactérias que fazem parte do nosso microbioma e contaminações externas. E aí a gente tinha que iniciar rapidamente o tratamento. Então precisava ter isso. E o farmacêutico era a pessoa que nos ensinava sobre as interações medicamentosas, que a gente conhece as mais comuns. Mas no transplante de medula óssea, nós utilizamos necessariamente vários remédios ao mesmo tempo. E alguns potencializam, outros inibem a ação de outros. Algumas vezes você tem uma ação aditiva, outras vezes é multiplicativa. Pode ser uma coisa simples, mas às vezes um halopurinol que você dá para diminuir o ácido úrico, ele pode aumentar o tempo de ação de outro medicamento que vai levar à piora de algum órgão. Vou dar um exemplo bem simples, porque eles têm farmacologia aí de sábado, né? Muitos não puderam estar aqui hoje porque estão na aula de farmacologia lá, da etapa. Habilidades em farmacologia. Então, estou dizendo isso. Existem lugares. Então, no transplante, órgão público, HC, Hospital das Clínicas, farmacêutico era e é valorizado. O Hospital Dia, que atende os casos de hemato não transplantados, também tem um farmacêutico que prepara, dilui, discute com o médico, melhor via, melhor tempo de infusão, qual remédio tem que ser protegido da luz, qual não tem, qual deve ser guardado na geladeira, qual não. Prepara tudo no fluxo laminar. Tem um fluxo que a gente compartilhava entre o Hospital Dia, eram 2 faces, né? Como o deus Janus. Uma face voltada para o transplante, uma face voltada para o Hospital Dia, a sala onde ficava o fluxo laminar. E os 2 farmacêuticos, do ambulatório do Hospital Dia e do transplante, conviviam ali, trocando figurinha e preparando as medicações que a gente usava nos 2 salões do transplante e do Hospital Dia. Então, existem, sim, lugares onde isso é possível. O que a gente precisa é ampliar esses espaços. Porque o senhor concorda pegar comigo? Experimentos que deram certo, como esse piloto do qual a Angélica participou, e, uma vez tendo dado certo, aplicar em outras realidades. Até ela comentou que no SUS, né, o pessoal tem toda uma equipe disciplinar, né, e ter o farmacêutico ali. Agora, imagina o senhor, um hospital clínico, como eu trabalhei em um hospital psiquiátrico e trabalhava sempre com os médicos. Então, assim, fica mais fácil. E outra, você acaba conhecendo, às vezes você sai do hospital, você vai para uma outra farmácia, você acaba conhecendo, você pega a receita do médico, como você já trabalhou, você sabe o raciocínio.
Agora, é isso que eu falo, se a gente não... Mas a gente também tem que correr atrás do nosso espaço, tá? Não é simplesmente dar o espaço para o farmacêutico, é fazer com que ele conquiste esse lugar, que eu acho que é o mais indicado. E é importante que quem é o coordenador, o chefe do serviço, tenha a visão, né, que não precisa cair do céu. Basta ler Exato, exato. as diretrizes do Sistema Único de Saúde, basta ler a gestão, as ferramentas de gestão, e você vai poder fazer uma coisa bem feita. Um trabalho ético para o outro e estético bem feito, melhor possível. Porque eu estava pensando assim, quais seriam, assim, porque teria que ter o farmacêutico no SUS também, mas não aquele farmacêutico que o pessoal está acostumado a põe ele lá na farmácia atrás, e ele só, como eu falei, em oncologia é diferente. Mas você pegar toda uma parte clínica, sim, clínica, geralzona. O transplante não é só para doença oncológica, não. Tem muita doença não oncológica que precisa de transplante de medula. A aplasia de medula é um exemplo, né? Não é nada oncológico, apenas desapareceu a célula-tronco. Sim, mas eu acho mais específico, né? Então, porque tem que ter aquele farmacêutico clínico em determinadas... que não dá para a gente entender de tudo num contexto só. Né? A UBS tem, né? Nas farmácias. Deixa eu posso fazer um A comentário? dispensação de remédio é feita pelo farmacêutico, a orientação ao paciente. Não vai, pode ser que a Angélica precisa falar porque ela trabalha na UBS. Não, até além disso, acho que vocês estão trazendo uma discussão que é riquíssima, no sentido assim, como é importante existir uma estrutura que permita, que faça com que esses profissionais consigam estar ali, interagir e serem úteis, né? Então, a gente tem, surgiu o SUS, vieram todas as propostas do SUS, antes disso teve a Alma-Ata, antes disso nós tivemos as conferências de saúde, antes de tudo isso teve a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, lá, muito antes de tudo isso, para a gente entender mais como é que a gente foca de verdade, valorizando o ser humano, a saúde, o respeito à vida, né? E com tudo isso veio essa proposta, que ela ainda é recente, ela já foi destruída, na verdade, que dentro do Sistema Único de Saúde seriam os núcleos de apoio, né, para ampliar o escopo da atenção básica, da atenção primária, que era o núcleo de apoio à saúde da família. Exato, então, é o básico. Com isso tudo em paralelo, vieram as residências multiprofissionais, por quê? Porque não basta você colocar os personagens juntos, se eles não souberem o que eles têm que fazer ali, de que forma eles podem interagir e se utilizar, então, cada um dos seus recursos para enriquecer e ampliar com foco, de novo, nas pessoas que precisam se utilizar desses recursos, que são os pacientes. E a gente traz de novo a questão da porta de entrada de um sistema da integralidade do cuidado, da longitudinalidade do cuidado. Então, esses saberes, o que o Hélio fala, quando ele faz o matriciamento, que, na verdade, eu nem sabia que Jundiaí tem uma população muito parecida com a de Florianópolis, número. Então, quando eu dei o exemplo de Florianópolis, foi onde eu trabalhei com o NASF, na verdade, eu ajudei a implantar a parte inicial do NASF em Florianópolis, eu estava junto na gestão fazendo isso. Então, o que acontece? Não basta ter os profissionais lá, esses profissionais eles têm que saber de que forma eles podem interagir e utilizar um dos outros, né, no bom sentido. Né? Exato. Faz sentido. Faz sentido. Apoiar, né? Se você faz um matriciamento, poxa, para mim é riquíssimo poder discutir com um profissional, porque assim, meu conhecimento ele tem um certo limite. E a minha segurança, ela aumenta a partir do momento que eu lido e discuto com alguém que entende daquele assunto. Isso me enriquece e isso faz com que eu seja mais útil para o meu paciente. Isso minimiza gastos, né, de recursos, sejam eles financeiros, de deslocamento e várias questões. Então, assim, amplia o meu conhecimento, traz minha segurança. Se eu seleciono casos, por exemplo, eu sei que o Hélio vai na MUBS, então eu seleciono casos que eu sei que eu vou discutir com o Hélio quando o Hélio for, são casos parecidos, eu vou utilizar aqueles conhecimentos depois para outros casos. Pronto, está feito o matriciamento, está feito, né? E se surgir um caso novo diferente, Hélio, ajuda aí. Perfeito. Exato. Sabe? Como o colega me ligou, das 9 às 10, a gente tem que discutir um caso aqui, por telefone. É isso. Porque a gente os profissionais têm que saber, o farmacêutico, ele não é uma figura muito nova, a presença do farmacêutico. Exato. Antes, quem estava na farmácia na UBS? A gente desviava a função, eram técnicos de enfermagem que estavam entregando medicamento. A gente desvia a função do agente comunitário de saúde, que daqui a pouco ele está no administrativo fazendo coisas. E aí você acaba utilizando aquela pessoa que ela tem que estar exercendo a função dela, o papel dela,
para outro. Quer dizer, a gente está nadando numa piscina que ela está muito suja, né? Está muito cheia de sujeira, choveu aí, caiu folha, entrou terra, e a gente tem que nadar e, ao mesmo tempo, tem que tirar os galhos, tem que catar onde é que estão as coisas para a gente continuar nadando. Então, Exato. todo dia é isso numa UBS. Exatamente isso. Vamos lembrar que o SUS foi aprovado ainda no governo Collor, com muitos vetos. O que nós temos é o que passou, né? O SUS tinha mais coisas para serem passadas. E daquilo que passou, muitas estão sendo destruídas por vários governos, né? Inclusive, e essa é uma mágoa que eu tenho da época da presidente Dilma, quando ela disse que não faltava dinheiro no SUS, faltava gestão. Faltam as duas coisas, dinheiro e gestão. E agora nós estamos vendo que de 160 milhões do orçamento da saúde, 40 foram cortados. Como é que pode, em plena pandemia, cair para 120, uma coisa que era 160? Se já não dava conta 160, como é que 120 vai dar? Então, há um desmonte programado, planejado, das estruturas de saúde, porque, claro, a hegemonia é essa que vocês estão vendo aí. É 1% continuar cada vez mais rico. Você está gravando isso? Você pode levar isso para frente, não tem problema. Não. Eu posso ser preso, mas eu vou continuar falando. Mas morrer. É isso, Hélio. É isso. Mas, paralelamente ao surgimento do SUS, surgiu a saúde suplementar. Então, olha como nós somos contraditórios nas nossas... E como as nossas necessidades elas são tantas que, né, o SUS, a promessa, a proposta, o SUS é lindo, ele é riquíssimo. E a gente Se o sistema é único, não tem que ter sobrenome, é único. Então, mas aí surge junto, paralelamente, eu mesma sou defensora do SUS, eu trabalho nesse mundo caótico, fico nessa ambivalência, né? Então, o SUS ele é ótimo, ele é riquíssimo e, inclusive, já mostrou que ele é efetivo, né? Tem trabalhos mostrando. Só pegar um exemplo, AIDS. O que seria do Brasil sem o SUS e sem uma pessoa que, embora não sendo médico, quebrou as patentes como o maluco do Serra na época, que enfrentou essa questão de levar os remédios contra tudo e contra todos, né? A esquerda só que apoiou. Mas o Serra tem um passado, ele já foi líder estudantil, já foi exilado no Chile. É que as pessoas, ao longo da vida, às vezes são cooptadas, né, por um lado ou por outro, e todos nós escorregamos ao longo da vida. Quem nunca pisou numa casca de banana? Então, acho que é difícil a gente ter uma trajetória, como já cantava o Caetano Veloso, né? Navegar é preciso, exato, segue bússola, astrolábio. Viver não é preciso. Você vai, volta, escorrega, cai, levanta, segue, anda, recupera. Eu acho que a gente tem que estar um apoiando o outro, como a Angélica falou, porque nesse apoio mútuo, o núcleo de apoio, né, à saúde da família, os NASF, era para a gente um apoiar o outro, porque todos precisamos de apoio. Nós precisamos de apoio, amparo, afago, acesso, né, embracement, acolhimento. Por isso que nós somos gregários, nós não somos pessoas independentes, isoladas. E outra coisa, a gente está aprendendo e melhorando, tentando melhorar todos os dias. A gente nunca está pronto. Desde Guimarães Rosa, vocês vão ler isso, até Paulo Freire falando que nós estamos nos aprontando todo dia. E tendendo a melhorar, né? Acho que essa é a ideia. Buscar paz mesmo em meio à guerra. Porque é aí que nós nos entendemos como humanos. Isso não é religião, não é nada. Pode ser espiritualidade, né? O que nos une, o que nos liga, o que nos move, essa motivação intrínseca, essa pulsão para a gente fazer alguma coisa para o outro e da melhor maneira possível. E, bom, aí voltando um pouquinho para essa parte do Conselho Federal, até como vocês estavam falando, né, do matriciamento, dessa união desses profissionais ali e tudo mais, e até essa foi uma das propostas, né, que até a Angélica lá no comecinho falou que, a Angélica e o Hélio, na verdade, ambos falaram sobre isso facilitar, assim, a capacidade dos profissionais se discutirem, né, esse acesso. Então, uma das coisas principais que a gente pode observar nessa prescrição eletrônica é essa disponibilidade, tanto para o paciente quanto para os outros profissionais. Porque, por exemplo, a Nina não está aí nesse momento, mas qualquer coisa eu falo para ela quando ela chegar. Mas que
dentro da farmácia também é necessário fazer o registro daquela prescrição. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa ela pegue a prescrição, vá em outra farmácia, já vai estar lá no sistema que não pode. Então, assim, do ponto de vista de vantagens, tudo mais do programa, a gente tem isso de facilitar essa comunicação entre os profissionais, essa necessidade de ter um trabalho em conjunto, né, que nem estava sendo falado, que tanto o farmacêutico quanto o pessoal, os profissionais que estão ali, os farmacêuticos, então a gente acaba tendo esse trabalho em conjunto da equipe e aí tem essas vantagens de ter esse controle maior, conseguir essa comunicação mais fácil entre profissionais e tudo mais. Então, assim, eu percebo que, dentre algumas dessas vantagens, a gente pode instalar esse programa, porque ele pode vir a facilitar. Só que eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês também, porque, bom, eu tô vendo como de fora, não tenho muita experiência, então não sei se eu poderia opinar assim muito bem. É um desafio muito grande, na verdade. A gente ter um sistema de tecnologia que integre todos os serviços. É um enorme desafio e é extremamente importante. Né? Por quê? Porque se o Sírio, por exemplo, se o Einstein tem um sistema próprio, só quem entra naquele sistema, né, tem acesso àquelas informações. Claro, tem que ter considerando todo o sigilo, todos os cuidados. Né, o médico tem que ter acesso às informações médicas, o enfermeiro, cada um com as questões éticas sendo respeitadas. Mas, por exemplo, assim, o paciente, se o sistema não se comunica, desde o nível de uma unidade básica dentro de um município, com a questão do Estado, a questão mais regionalizada, inclusive um serviço único, que é uma ilha, um hospital, não tiver uma comunicação ampla de acesso, em termos de tecnologia, fica complicado, porque eu não vou ter acesso ao que foi feito em um determinado serviço, e eu preciso ter acesso. Então, talvez uma plataforma mais universalizada seja interessante. Isso aí já vem sendo discutido, não é novidade, na verdade. Antes mesmo de telemedicina, isso já vinha sendo discutido, né? Tem o cartão SUS, né? Igual o cartão de qualquer banco. Você passa em qualquer terminal, tem acesso a tudo, com senha, de todos os lados. O gerente tem acesso à minha conta, tanto que ele me liga se estiver faltando, e me liga se estiver sobrando R$1.000, que ele quer aplicar isso para ele e ganhar pontos. Então, esse sistema é fechado. Claro que os hackers invadem. Nós temos vários sistemas funcionando. E isso deixa muito truncada a comunicação, deixa muito truncado que esse processo ele seja feito de uma forma tranquila e viável e efetiva, né? Então, assim, de uma forma, né, se existe essa possibilidade de nós ampliarmos essa tecnologia de telemedicina, de prontuário eletrônico e tudo mais, o que eu registro no meu prontuário eletrônico, se eu utilizo, por exemplo, uma plataforma, se ficar restrita essa plataforma, eu só vou ter essa informação, acesso a resultados de exames, por exemplo, coisas que eu preciso me utilizar. O que foi feito com o paciente quando ele internou no hospital e ele teve alta? Pô, se eu acessar o sistema, não precisa, o paciente não vai saber me informar, e aquele papelzinho ele perdeu no caminho, se é que vem um papelzinho, né? Ah, esqueci. Então, assim, eu acesso ao sistema, eu sei, eu estou lá na unidade básica, o paciente teve alta, agente comunitário de saúde ficou sabendo que ele está em casa, eu abro o sistema, antes de fazer a visita domiciliar, eu já estou sabendo o que aconteceu no hospital para fazer uma visita mais focada em tudo que está acontecendo, o que foi feito lá. Então, facilita muito essa transição. Mas isso ainda não me parece estar acontecendo, e é fundamental que aconteça. Resultado crítico, né? O laboratório entrar em contato rapidamente com o médico com o resultado crítico de um exame Exatamente, alterado. Perfeito. Outra coisa também, mas tem outra coisa que eu queria trazer, que já está há um tempão aqui pendurado aqui no meu... A gente vai pendurando vários post-it mentais, assim, que é muito recente, gente. Vocês que são estudantes de medicina, talvez vocês nem saibam disso. Se eu me formei no Rio Grande do Sul, o meu CRM, meu carimbo, minha assinatura, minha prescrição médica, minha solicitação de exames só serviam para o Rio Grande do Sul. Eu passava férias em Santa Catarina, por exemplo, com meu pai, que era médico. E nas férias de verão, na praia, várias coisas aconteciam com várias pessoas, iam procurar ele na nossa casa lá para... Doutora, ajuda, fulano sofreu uma queimadura, fulano foi mordido por não sei o quê. Sei lá, N coisa acontecia, meu pai era procurado. Mas se ele fizesse uma receita médica e o paciente fosse na farmácia, não era aceita a receita dele, porque o CRM dele era do Rio Grande do Sul. Então, gerava uma limitação regional, estadual, né, nisso.
Agora, isso por conta, eu não sei dizer se é exatamente da pandemia, porque já vinha um movimento no sentido de o acesso aumentado, telemedicina, tudo mais, né? Então, agora esse CRM, o meu CRM de São Paulo, está valendo no Rio Grande do Sul, está valendo em Santa Catarina, está valendo no Nordeste. Isso virou, nacionalizou, né? Virou nacional. É interessante também, a gente tem que ter um cuidado, como não existe um cuidado, a preservação desse terreno, né? Quando eu trabalhava numa UBS aqui de São Paulo, alguém se utilizou do meu CRM, pegou e estava utilizando lá na Bahia, por exemplo. E eu nem fiquei sabendo porque uma enfermeira que trabalhava comigo nessa UBS disse: doutora, a senhora está aqui por perto? Está trabalhando numa UBS aqui perto? Eu disse: não. Porque acabou de vir um atestado aqui, ó, e mandou a foto. Eu disse: isso não é meu. E aí, qualquer um pode mandar fazer um carimbo com o nome e o CRM de qualquer um. E as pessoas exigem tanto carimbo que é uma bobagem. Exatamente. Então, se naquela época já era restrito e era mais fácil de controlar isso, porque como é que o CRM da Angélica, que está registrado em São Paulo, está sendo utilizado na Bahia agora? Agora pode ser utilizado. Então, como é que a gente fiscaliza também essas questões, né, de estelionatos, de CRMs, eu não sei. Falsidade ideológica, inclusive. Né? Isso, não fugiu a palavra, falsidade ideológica, isso mesmo. E, na época, essa pessoa estava sendo acusada exatamente disso, né? Até tinha foto dela, eu vi quem era essa pessoa, que não era médica, não era nada. Ela fez uma pessoa que não utilizou um linguajar que nem era adequado, inclusive. Enfim, mas ficou até mais fácil desse trânsito, né, dessas falsidades ideológicas, a gente nem saber o que está acontecendo, que o meu CRM está sendo utilizado sei lá onde. Mas, enfim, virou nacional hoje em dia, então facilita que eu na telemedicina, eu atendo pessoas com vários sotaques. Eu estou com frio aqui em São Paulo, a pessoa está morrendo de calor lá, não sei onde. Normal, assim, é bacana até, eu gosto até, sabe, dessa interação, assim, eu acho super legal, super rica. Sim, são alguns tópicos importantes a se trazer, né? Porque quando a gente lê, a gente vê muita coisa positiva sobre, porque é o que é mais incentivado a ser divulgado, né? Propaganda do inferno é belíssima. E com isso a gente acaba... Pois é. Mas é um ponto a se pensar. Bom, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Porque eu acho que a gente se estendeu aí. A Bárbara, a Renata, a Aline estão só de espiã. Elas estão acompanhando. Aqui os alunos foram convidados a acompanhar. Só que a grande maioria dos alunos está em aula, porque a maioria dos alunos tem aula de sábado, do ciclo básico, né? E eles geralmente que participam mais, porque o pessoal que não tem aula no sábado é a partir do clínico, então já está um pouco mais ocupado. Então, com isso, o pessoal não pode participar muito por causa da aula no sábado. Mas, como eu disse, isso vai ficar gravado e as pessoas vão poder assistir. A gente conversa melhor sobre os detalhes depois. Mas, bom, se quiserem acrescentar mais alguma coisa e tudo mais. Acho que eu já falei bastante, eu vou só repetir se eu falar. Chega. Nina. Não, então, pedi desculpas que minha bateria acabou, eu tive que sair correndo e pegar e colocar, né, o meu... E, tipo assim, agradecer, né, ao Cadu, né, e todo os doutores presentes, né, porque, assim, abriu muito a minha visão, eu aprendi muito mais em questão, né, eu abri muito mais, abri e aprendi muito mais. Agora, falta colocar na prática e mostrar que, assim, a farmacêutica tem que estar posterior ao médico, né? Aprender primeiro, observar, né? Chegar no local, aprender, observar, olhar bastante e colocar em prática, mas sempre posterior ao médico, porque o farmacêutico não faz diagnóstico, não. Pode até questionar medicamento, mas o diagnóstico, não. E, sem reuniões como essa, opinião minha, não tem como um farmacêutico atuar. Essa história de ficar atrás do balcão, para mim, não faça nem faculdade, então. E obrigada, né? Eu que agradeço. Obrigado por ter comparecido. Prazer, obrigado, Nina. Prazer, eu agradeço também. Então, eu só queria falar rapidamente sobre a questão que o Hélio trouxe, que eu levantei a mão na época, mas o assunto eu não vi, longe, desculpa. sobre o acesso do cadeirante, né?
Eu tenho um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico e ele está na cadeira de rodas, e ele começou a consultar comigo em telemedicina, e um paciente com muitas demandas, que ele tem muita dificuldade no OBS. E um dia ele tinha uma consulta marcada comigo de telemedicina, e ele fez a consulta, ele estava num pronto-socorro, porque ele estava tendo a pressão dele tinha aumentado muito, mas ele compareceu, mesmo estando no pronto-socorro, ele entrou na consulta e eu disse, não, eu estou aqui porque eu estou com a pressão alterada, mas eu preciso, você é a minha médica. Ele me chamou para dentro, ele me trouxe, entendeu? E eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer? Deixa, primeiro resolve no pronto-socorro, vai ser muito confuso isso, né? Mas ele me levou junto com ele, entendeu? Assim, porque eu preciso entender o que eles vão fazer aqui para depois você continuar fazendo. Ele estava angustiadíssimo, assim, né? E aquilo, para mim, foi completamente inusitado, porque eu estava na minha zona de conforto de estar sentada esperando abrir uma consulta, que ele fosse me chamar de casa, e ele botava música enquanto eu parava para pensar, para pesquisar umas coisas, ele botava música, eu adorava, ele ficava lá curtindo um pouco, né? Daqui a pouco o homem está no pronto-socorro, era aquela loucura. Então, esse acesso, né, de qualquer lugar, né? Tem pessoas que estão na beira da praia. Esses dias uma médica falou que o paciente estava achando que estava com hemorroidas e queria mostrar como é que faz um exame físico. Será que não é constrangedor? Será que não é esquisito? A gente não tem essas respostas, sabe? Dos limites disso, para onde isso vai. Outra coisa também que acontece muito são as falhas, né, na comunicação. Eu abro a telemedicina, lá de uma plataforma que eu utilizo, de um plano de saúde, e tem uma equipe que é responsável por disparar para o paciente um link de acesso para ele poder me encontrar dentro desse lugar. Que nem vocês passam o link do Zoom, que a gente está todo mundo aqui agora. Só que, às vezes, não sei o que acontece nessa comunicação, eu entro, o paciente não recebeu o link, o paciente recebeu um outro link, não sei por que motivo. Então, eu fico esperando sozinha para o paciente entrar na consulta. E, às vezes, o paciente está sozinho numa outra sala virtual, esperando o médico entrar na consulta. E aí eu coloco lá no prontuário, o paciente não compareceu. E o paciente reclama na ouvidoria, cadê esse médico? E aí vem um chefe me dizer, cadê, você não atendeu o paciente? Eu disse, eu estava esperando o paciente não apareceu. Ou já passou o horário, o paciente reclama, eu já estou atendendo outra consulta, e tem um núcleo esse de apoio à telemedicina, doutora, o paciente não recebeu o link, ele está querendo consultar, eu disse, mas eu já estou em outra consulta, a senhora pode atender? E aí a gente fica numa saia justa, porque eu recebo. Eu vou ter que pedir hora extra para me pagarem, porque pelo paciente eu atendo. Só que eu estou num sistema de saúde suplementar, onde se eu falho um pouquinho, eu sou cobrada. Se eu passo um pouquinho do limite de horário, eu tenho que mexer com mundos e fundos para poder receber esse recurso, porque eu passei da minha hora. E passei da minha hora para o paciente não reclamar. E porque eu também sou bacana, eu entendi que o paciente estava me esperando numa outra sala, mas eu posso não querer ser bacana porque eu não estou recebendo para isso. Então, a gente também fica numa saias justas bem complicadas. Ontem eu passei por isso. 7h eu já tinha atendido o dia inteiro, desde de manhã pelo Unicid, na faculdade, à tarde nesse local, 7h esse núcleo. O último paciente, ele não conseguiu, não sei o que, poxa, mas agora eu já estou resolvendo outros problemas para ele ir embora. Ah, mas ele ficou tão chateado. Pois é, e agora? Então, se eu atender, quem que vai me pagar essa hora extra por eu estar aqui atendendo? Porque quando eu saio mais cedo, me descontam. E aí? É justo comigo isso? Sabe? A gente também tem as questões nossas profissionais, né? Tem minha questão humanitária? Tem. Tem minha questão que eu entendo do lado do paciente? Obviamente eu entendo. Mas, então, a gente também, né? Se eu estou recebendo se eu sou concursada no município, recebendo para trabalhar aquilo tudo, e eu posso ter esse jogo de cultura. Como que eu lido com essas questões também, né? Eu sou super aberta, vou pelo lado do paciente, mas às vezes eu fico pensando, poxa, quem está me olhando? Quem está olhando o profissional aqui? Né? Se eu não trabalho, eu não ganho, eu não recebo férias, eu não recebo... se cai feriado num dia meu de trabalho, eu tenho que tentar achar um outro dia de trabalho que não seja feriado para compensar isso, porque eu já perdi dinheiro. Eu tenho boleto para pagar também. Então, a gente começa a entrar em outras questões que, né,
A gente depende tanto do SUS, depende de tantas questões Exato. do sistema público, que a gente seja bem remunerado dentro desse sistema e que a gente atenda bem o paciente nesse sistema sendo bem remunerado. Eu estou trazendo um outro mundo em paralelo que acontece, que é a da saúde suplementar, porque hoje em dia o médico está atendendo não mais nem como CLT, como pessoa jurídica. Pessoa jurídica é você com você mesmo. Né? Se eu não trabalho, eu não ganho. Se eu trabalho horas a mais, eu tenho que mostrar que eu trabalhei essas horas a mais para receber. É por aí vai. Mas aí, vamos encerrando, né? Eu já trouxe outras discussões, mas é que isso aí ficou pendurado em algum momento na nossa discussão, que acho que vale a pena a gente trazer, para vocês vão se formar, vocês vão ser profissionais dentro de um sistema que é esse caos. Sou defensora do SUS, adoro o SUS, mas eu trabalho até um certo ponto no SUS, também trabalho em outro local, nessa piscinona aí cheia de artefatos. Qualquer coisa, até se no futuro quiserem voltar, a gente discutir outros assuntos, fica aí o convite aberto. Então, eu agradeço muito, peço desculpas pelo atraso, mas é um assunto que ele dá pano para manga. A gente vai puxando, abre uma janelinha, abre uma porta, abre uma gaveta. Quando a gente vê, a gente extrapola mesmo. Mas só o fato de vocês terem esse espaço, abrirem esta janelinha de Zoom aqui para a gente poder se encontrar um pouquinho e conversar, já é muito enriquecedor. Agradeço muito. Sempre a gente aprende demais nessas discussões. Eu já falei que o Hélio é uma enciclopédia, que ele foi instigando várias janelinhas, várias gavetinhas, várias piscinas para a gente poder nadar, né? Obrigada, gente. E vocês do Camus são muito queridos sempre, e particularmente, né, tem uma duplinha aí que eu vou acompanhando de longe, que foram meus alunos, e que bom, sempre gosto de ser convidada por vocês. A gente chama convidado. Qualquer um de vocês pode chamar a gente. A gente tem prazer. A gente também vai chamar. Bom, gente, muito obrigado de verdade, todos vocês. Foi uma discussão ótima. Aí depois a gente vê certinho.